Salve, salve você que gosta de interação e bom bate-papo. Seu lugar é aqui no Sua Resenha, o podcast criado para fazer interação entre os convidados e matar a minha e a sua curiosidade. O programa de hoje está muito especial porque reúne coisas que eu amo. Jornalismo, literatura, samba. E nós vamos falar, evidentemente, de um assunto que está na moda, que está em ano de eleição, um assunto que está fervendo entre a gente, que é a questão de censura, não censura, mordaça, direitos, liberdade, né, democracia. Então, para isso, eu trago dois escritores, dois convidados especialíssimos. Mark Salles, já foi produtor, vai falar um pouco da carreira dele, já foi produtor de samba, participou de gravações de discos antigos, inclusive Zeca Pagodinho, e está escrevendo um livro sobre o fundo de quintal. E assim, eu já falei para ele que eu seria o primeiro lá para comprar, porque, ó, não à toa, olha aqui, eu cresci ouvindo fundo de quintal, é a minha grande inspiração. E também o João Pimentel, que também escreveu a biografia do grande sambista Jorge Aragão e que agora está lançando o livro Mordaça, da editora Sonora, e que vai e fala e conta uma história. Ele fez mais ou menos 30 entrevistas, ele vai explicar bem isso para a gente. São mais ou menos 30 entrevistas com artistas, com músicos que sofreram censura ali na época da ditadura. Então, já vou convidar aqui os meus amigos para eles entrarem aqui, baterem um papo com a gente. Então, já estou chegando aqui. Marcos, seja bem-vindo, boa noite. João, seja bem-vindo, boa noite. Salve. Como vocês estão? Prazer. Primeiro, eu queria falar do prazer de estar aqui falando com vocês e agradecer muito vocês estarem aqui conversando comigo, batendo esse papo, terem abraçado esse projeto, abraçado a ideia. Quando eu falei com vocês, imediatamente vocês falaram assim, não, que horas é? Vamos embora, estamos dentro, estamos juntos. E toparam na hora, não fizeram, não teve mimimi, ninguém valorizou, ninguém meteu uma perna, ninguém foi marrento aqui, foi tudo legal. Quem é do samba é assim, quem é do samba topa. Exatamente. E aqui nós somos sambistas e escritores, né? Então, isso. Eu estava falando aqui na prévia, aqui nos bastidores, vamos dizer assim, aqui no camarim com o João, que eu também me arrisco, eu toco cavaco, toco banjo, ele também. Então, aqui nós temos corre no nosso DNA o jornalismo, a literatura e o samba. Então, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Eu vou passar a bola. Vou passar a bola. O Marcos está em cima, vou passar a bola para o Marcos. Marcos, queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece ainda, se apresentar, falar quem é você. Eu falei aqui que você é produtor musical, participou. Se eu falei besteira, coisa de produção de disco, você me corrige, ou então eu levo o livro. Afinal, não participei só do Zé Cará, participei de outros. E depois eu vou vamos fazer um brinde aqui por esse encontro. Legal, aqui, ó. Brinde. Aqui é água, hein? Então vou buscar uma cerveja, então, que brindar com água não é comigo, não. Vazar, né? Rapaz, eu sou do samba, mas não bebo. Eu vim ao mundo só para comer. Mas come, né? Mas como, né? Como mesmo, o negócio é pesado aqui. Eu já fui gordinho. Eu nunca fui gordinho, não, mas eu mando bem. No prato, sou o rei do garfo. Mas você acertou. Eu sou bom de garfo e se eu pudesse tomar uma pílula para não precisar dormir, eu tomava. Esse negócio de dormir não é comigo, não. Durmo pouco, durmo bem. Agora, para comer, eu sou o primeiro. Então, você acertou. Eu sou um produtor musical, né? Sou produtor musical, faço direção de show, escrevo roteiro, toco, canto. E essa coisa de escrever vem desde muito cedo. Meu pai, eu sou filho de um grande jornalista, Milton Salles, foi da revista do Rádio, foi do Jornal do Esporte, Jornal O Dia, Notícia. Jornal do Esporte onde eu comecei, onde eu tive a honra de começar. Ele foi lá, brinquei muito naquele prédio rosa, ali, conheço aquilo tudo ali desde pequeno. Tenente Possola. E aí, eu sou jornalista também desde 14 anos. Com 14 anos, eu tinha uma coluna no Jornal Notícia. Meu pai era o editor, a coluna era minha, ele que mandava. E aí eu entrevistava os jogadores e tinha uma coluna chamada Jogo Limpo, com 14 anos de idade. E dali comecei a escrever aqui, ali e tal. E essa história do livro, do fundo,
veio depois, antes desse livro, eu fiz um livro, por um acaso, que o Mauro Diniz me chamou para fazer os textos do livro da família Diniz. A família Diniz, um grupo que o Mauro acabou montando com o Monarco, com o Marquinhos, né, irmão dele, e os filhos do Mauro, a Tereza, o João e a Juliana, e eles faziam uns shows, né, da família Diniz. Aí, num projeto com a prefeitura, fizeram um DVD e tinha um livro de fotos. Aí o Mauro não queria só fotos. Aí me ligou e me chamou lá para fazer o livro. Falei, pô, Mauro, vamos embora, vamos fazer. Então, quando que eu te entrego? Lá para o fim do ano? Não, tem 1 mês e meio. Eu falei, oi? 1 mês e meio? Só o Monarca, 1 mês e meio não dá, Mauro. Com 1 mês e meio. Mas tinha 1 mês e meio. Era o tempo que era para fazer o lançamento da história. Aí eu resolvi fazer um texto gigantão para cada um e pergunta e resposta, para poder ficar leve, por ser um texto para um livro de fotos, e dá tempo também de fazer, né? Então, tive 2 encontros com cada um deles, e foi em 2013, esse primeiro livro, que é o livro da família Diniz. E agora o livro do fundo, que em 2017 eu tive a ideia, fui lá no André Tomassini, em vez de falar com cada um deles, fui direto no empresário, que agora não é mais empresário do fundo, mas ele era na época, que é um grande amigo de lá de trás, e aí ele reuniu todos deram unanimidade, foi unanimidade, ele vai fazer, e comecei a fazer, e agora está lançando agora no início do ano. Estamos agora naquela parte de finalizar capa, diagramação, álbum de fotos e tal. Eu acredito que fevereiro, no máximo março, está na área. Tá bom. Eu tô na fila, sou o primeiro para comprar. Tá bacana. Eu costumo dizer, eu gosto do samba, o samba com esse DNA do fundo de quintal. Eu cresci ouvindo o Roberto Ribeiro. Meu pai ouvia muito o Roberto Ribeiro, o João Nogueira, e eu cresci ouvindo isso. Mas quando eu passei a entender samba, gostar de samba, o samba que me fez gostar de samba foi o samba do fundo de quintal. Foi o banjo do Arlindo Cruz, eu sou fascinado por banjo. Foi o Tantão Sereno, o repique do Birani. Então, esse estilo, o DNA do Cacique de Ramos, foi que me tocou. Então, assim, eu cresci, esses caras são meus ídolos. Eu era moleque, eu ia show deles. Então, eu vou ser o primeiro da fila lá para comprar. Quero muito ler, quero muito saber essas histórias. Fez parte da minha infância, minha adolescência. Sou apaixonado por eles. E se você perguntar assim, dentro de tudo que você ouviu do samba, Zeca, Almir, Sozinho, Aragão, tudo. Cara, para mim é o fundo de quintal com a formação do Arlindo Sombrio. Para mim, é o que eu mais gosto. Então, eu amo esses caras. Amo. João, sua vez, João. Opa. Eu sou jornalista, né, também de formação. Mas, assim, eu sempre fiz muita coisa, assim, muitas atividades paralelas, né? Assim, você estava falando de tocar, né? Pô, eu tenho aula de cavaquinho, eu tento o cavaco, eu atento o cavaco, né? É um atentado que eu faço, mas assim, eu fiquei 16 anos na redação do Globo, né? Desses 16, 14, talvez um pouquinho menos, escrevendo sobre música no segundo caderno. E é curioso porque a gente está falando de samba, né? Assim, eu era muito novinho e eu ficava atrás do Monarco, né? Eu ficava atrás da velha guarda da Portela. E aí acabou que eu fiquei muito amigo de todos eles. Do Monarco, eu era muito amigo do seu Osmar, do falecido Osmar do Cavaco, e do Guaraci, do Argemiro. Pô, essa turma aí, eu ficava atrás deles. E no final eu fiquei amigo deles. Assim, antes de eu trabalhar no segundo caderno, eu já era amigo do Monarco. Amigo, assim, vivia na casa deles, vivia lá enchendo o saco deles. Tinha onde ele tocava, eu ia lá no Candongueiro, onde quer que fosse. E aí foi até interessante, curioso isso, porque eu era do Jornal de Bairros, eu era um repórter do Jornal de Bairros, e eu comecei a fazer matéria sobre samba numa época que não se fazia mais matéria sobre samba. Entendeu? Assim, nenhum desses caras assim, tinha assessoria de imprensa. Não existia isso, estava todo mundo por ali. Né? Eu ia lá na casa da Surica, nos primórdios da Surica, que eram os aniversários do Ceroli. Você pegou isso lá, Marquinhos? Ceroli. O aniversário do Ceroli lá, que era a casa da Surica. Depois que inventaram, depois que criaram, a Surica virou um personagem do samba. Sim. Mas a Surica, ela organizava aquela zorra lá, né? E aí, ali eu vi de tudo, né, cara? Eu vi o falecido Silvinho,
puxador da Portela, Ivan Milanês, e aí Renatinho, e tinha de tudo ali, né? Aí toda a velha guarda da Portela sempre, né? Eu lembro do Sr. Osmar, ficava assim, passava uma tarde tocando só Candeia, enlouquecido, ele era fã do Candeia, né? E aquilo era sensacional. E aí, quando eu fui para o jornal, eu comecei, eu estava no Jornal de Bairros, eu tinha duas opções na vida, né? Eu queria ser ou repórter de esporte, porque eu adoro futebol, adoro esporte, sou filho de velejador, campeão de vela, e eu sempre gostei de esporte, de tudo, eu li tudo de esporte, muito, né? Ou música, né? Que sempre foi minha onda também. Eu faço samba para bloco de carnaval, sou compositor de simpatia, já ganhei 5 sambas lá, disputei samba na Portela junto com o Noca, porque o Noca rivalizava comigo no Simpatia. Um dia a gente fez um samba junto, ganhamos no Simpatia, e nesse ano eu me lembro para disputar o samba na Portela. A gente chegou até as finais lá, e aquelas confusões de samba lá, que foi a primeira e última vez na minha vida. Aliás, ele me convenceu depois de disputar no Tuiuti ainda. Aí eu desisti, não dá. Escola de samba é legal para você ir lá curtir. Agora disputar samba. E aí acabou que o samba abriu muita porta para mim, porque foi uma época curiosa, porque ao mesmo tempo que eu estava no Jornal de Bairros, começando ali, e eu já frequentava essa galera toda, também foi o começo da internet. E aí eu lembro que tem um grande amigo meu, que depois ficou um grande amigo meu, que ele criou a Agenda de Samba e Choro. Você lembra disso? Lá atrás. Agenda de Samba e Choro, Paulo Neves. O cara fantástico. Eugênia e Paulo Neves. Paulo Neves foi o criador, Eugênia trabalhava com ele, acabou que depois ela até assumiu lá, e depois acho até que acabou, né? E era muito legal, porque ali ele dava dica de tudo, assim, onde tinha samba no Rio de Janeiro, estava ali, tinha aquela agenda, todo mundo participava, então, tem um samba legal, não sei onde. E aí foi um movimento mais ou menos que rolou junto, assim, aí eu começo a sugerir um monte de matéria de samba para o segundo caderno, aí botei Nelson Sargento na capa, Walter Alfaiate na capa, Monarco, e aí um dia e eu comecei a sugerir, comecei a cavar o meu espaço, coisa que pouca gente faz, você deve saber disso. Pouca gente faz, as pessoas ficam meio esperando pintar uma oportunidade, ou faz um plantão aqui, aí o cara gosta do teu trabalho. Eu ficava enchendo o saco, porque eu queria emplacar matéria de samba e tudo emplacava. Começou a emplacar uma atrás da outra. E aí eu lembro que eu fui na casa da Surica, onde aparece lá Marisa Monte, porque o seu Carlos, o pai dela, é da Portela, né, diretor da Portela. Não sei nem como é que ele está, não vejo ele há um certo tempo. E aí ela comenta, alguém comenta que ela ia gravar um disco da Velha Guarda, que é aquele Tudo Azul, né? Tudo Azul. E aí eu, fui lá, cheguei no segundo café e falei assim, eu tenho uma pauta bacana, cara. Marisa Monte, depois de sei lá quantos anos, a Velha Guarda foi gravada pelo Paulinho em 70, né? Foi reunida pelo Paulinho ali naquele período, e ela vai fazer um livro. Aí eu lembro que foi uma confusão na Portela, porque aí ele dizia assim, ela está se aproveitando da Velha Guarda da Portela. Eu falei, peraí, gente, eu acho que ela está reverenciando a Velha Guarda da Portela e está emprestando o nome para trazer de volta. Foi ela que trouxe de volta. Mostrou que a Velha Guarda da Portela era tão importante quanto o Samba Social Clube, perdão, Buena Vista, sabe? Era uma Velha Guarda da Portela, e infelizmente, com a morte do Monarca, acho que a Velha Guarda da Portela acabou. Os grandes compositores todos morreram, né? Ele era um dos últimos, né? Ele era aliás, eu acho que o Monarca era o último. Era o último, sambista, né? Daquela geração maravilhosa. Isso. Né? Foi o Sargento, que era mais velho que ele, depois foi ele, né? E aí foi abrindo porta, e acabou que eu fiquei anos no segundo caderno, escrevendo sobre samba. Fiz muita coisa, conheci tantas pessoas, muita gente, sabe? E aí esse foi um caminho, assim. Mas fora isso, eu fazia filme, eu fiz um documentário com o Macalé, que faz parte do nosso livro, né? O meu e do Zé Maguil. E aí fez um documentário muito doido, chamado Um Morcego na Porta Principal, e que foi até premiado lá naquele Festival do Rio. Foi prêmio especial do júri, não sei o quê. Então, eu sempre fiz isso. Eu dei ideia para musical, para o samba... estou confundindo tudo. Para o Samba Futebol Clube, foi um musical que o Gustavo Gasparani fez, foi uma ideia minha de misturar samba com futebol, e que deu uma pé também. Ele mandou muito bem, né, nesse musical. Então, eu sempre fiz 1000 coisas paralelas, como o Marquinhos estava falando. Escreve, cruza, cabeceia, produtora, a gente vai se virando. Eu acho que o bacana é isso. Você está fazendo... Você estava contando a história do podcast... É isso aí, a gente tem, não é nem se reinventar, é a gente ser mais de um, né, cara? Eu acho que isso é bacana da vida, a gente. Né? E livro tem a ver com isso. Fazendo tudo isso já é difícil, imagina fazendo só uma coisa, né? Pois é, mas fazer uma coisa só é mais difícil. Quando você faz várias coisas, você abre a tua mente, eu acho que é mais legal. E aí a Mordaça é mais ou menos fruto disso, sabe? Assim, foi um trabalho, aí eu fiz o livro do Jorge Aragão para a Sonora, dentro daquele projeto Samba Book. E aí o Michel ficou meu camarada, o editor, e falou, vamos fazer um negócio sobre as 5.
sobre 50 anos do AI-5, 2018. Eu falei, pô, mas o AI-5, os 50 anos é daqui a 6 meses, não vai dar tempo de fazer isso. E acabamos fazendo. E aí o tempo foi mostrando que o livro não precisava sair em 2018, porque o momento que a gente vive, esse livro está super pertinente, entendeu? Independente do cinquentenário. Eu ia te perguntar justamente isso, João. Quando vocês pensaram em fazer o livro, foi exatamente em que período de 2018? Por que eu estou pensando isso? Eu não lembro exatamente. Foi no início de 2018. O Michel Jamel, ele que é o editor da Sonora, né? Ele me procurou e falou, vamos fazer uma coisa sobre a AI-5. Eu falei, cara, não vai dar tempo. E aí eu virei para ele e falei assim, não, mas olha só. E aí ele me trouxe o Zé Maguil, que eu não conhecia, não foi uma coisa assim, eu e Zé resolvemos fazer. Vocês se conheceram na produção do livro, né? Através do editor. E, porra, foi um casamento que deu super certo. Ficou meu amigo, hoje é meu irmão, meu camarada, meu amigo. Legal. É um cara ótimo de trabalhar, um cara bom de grupo, sabe? Um cara de... Não teve tempo ruim, muito pelo contrário, só teve coisa boa, né? E aí eu falei, mas aí na época eu falei assim, mas o Michel já se falou tanto sobre isso. Primeiro que não vai dar tempo de fazer isso até dezembro. E depois já se falou tanto sobre isso, e que ele insistiu um pouco. E aí eu encontrei o Zé, começamos a conversar, e aí começamos a pesquisar. E eu descobri, teve uma matéria até de um colega nosso lá de São Paulo, JB Medeiros, que é um cara maravilhoso, eu não vejo há 15 anos, 10 anos. Um cara legal. E aí já saíram algumas matérias sobre o livro. A dele, ele falou uma coisa que é legal, assim, que o barato do livro é que é uma ideia quase óbvia, entendeu? E que ninguém fez. E é o mérito nosso ter feito. Porque quando eu comecei a pesquisar, eu tinha certeza, porque eu já li tanto sobre censura, eu tinha certeza, deve ter um monte de livro falando disso, né? De entrevistas falando. Não tinha nada. Então, assim, esse livro, além de ter algumas histórias inéditas, também tem algumas histórias já conhecidas, mas conhecidas da gente que lê sobre música, que pesquisa, mas assim, tem história do pessoal do B-Rock, né? Do rock dos anos 80, que ninguém sabe, entendeu? Coisas que eu nem lembrava, que quando o Zé começou a escrever, o Zé pegou muito essa galera do rock, né? Mostrando que depois da reabertura a censura continuou, como sempre existiu no Brasil. Às vezes moralista, às vezes política, né? Agora, e aí a gente chegou à conclusão que não tinha um livro que juntasse tudo isso, né? E aí começamos a fazer as entrevistas, assim, eu não lembro o ponto exato, eu lembro de uma entrevista com a Joyce, que ela começa a me contar, eu falo assim, Joyce, quem era você em 64? Ela começa a falar, eu era uma menina de Copacabana e estudava no colégio no Arpoador, minha mãe era funcionária pública, e aí eu acho que eu era bolsista, mas eu não sei direito. E a única lembrança que ela gostava de praia, de bossa nova, né? Ainda tinha um resquício da bossa nova ali, 64. E aí ela falou que a única lembrança que ela tem do 31 de março, 1º de abril, ali no dia do golpe, são as pessoas em Copacabana, o prédio inteiro, as pessoas acendiam velas, rezavam e brindavam com o vinho do Porto, porque era um prédio de funcionário público e a maioria queria o golpe militar, né, em 64. E aí, quando chega em 68, ela já era uma pessoa completamente diferente, como toda essa geração dela, entendeu? Por quê? Porque aí vieram os festivais, porque aí entrou a questão dos CPCs, dos Centros Populares de Cultura da UNE, a politização, a arte como um instrumento, né, de transformação, já uma questão política que vinha desde 64, os festivais, isso mudou a cabeça de todo mundo, né? Aí eu falei, opa, isso aqui é um caminho legal para o livro, assim, a transformação das pessoas nesse período. E depois ela faz uma ponte, e depois, naturalmente, eu fiz uma ponte com os dias de hoje. Eu falei assim, mas e aí? O que tem desse período hoje? Né? Por que isso está acontecendo? E aí cada um tem uma visão diferente, entendeu? Eu acho que mais do que o ineditismo ou não de determinadas histórias, por exemplo, quando o Paulinho da Viola me conta a história de Sinal Fechado, eu nunca tinha ouvido aquela história, e ele fala assim, não sei se é verdade ou se eu sonhei com isso, conta uma história muito doida, de um ônibus. Aí eu acho que, mais do que isso, eu gosto desse frescor do livro, sabe? De você trazer essa discussão, das pessoas lerem, das pessoas entenderem, de quem não conheceu, conhecer essas histórias, saber que existiu isso. No momento que as pessoas estão exaltando o torturador, sabe? No momento que a pessoa fica falando em AI-5. Gente, o AI-5 caçou os direitos de todo mundo. O AI-5 instituiu a tortura no Brasil, entendeu? Dentro de órgãos do governo, dentro de prédios públicos, sabe? Então, é importante falar sobre isso e atualizar esse tema mesmo, discutir, né? Porque tudo que um governo... Fazer para os jovens. E tudo que o governo autoritário não quer é a discussão. Eu acho que quanto mais a gente trouxer a discussão de diferentes níveis e diferentes formatos, é importante. Eu acho que a missão é mais ou menos essa, entendeu?
O Marcos, vê se você concorda comigo em relação ao que ele falou. Vocês começam a pensar no livro em 2018. Pô, não vai dar tempo e tal. Mas já se imaginava o médio do que seria após a eleição, porque a eleição foi em 2018, o que viria depois. E aí a ideia de escrever sobre o AI-5, ela não existe, ela morre, e vocês acabam enveredando por um viés excelente. O mote que vocês deram para essa produção foi maravilhoso, porque vocês falam dois artistas, e esses artistas sofreram muito a questão da repressão. Então, vocês deram viés, enveloparam isso de uma forma muito legal. Sem contar que, quando entra 2019, 2020 com pandemia, aí que esse livro cresce, aí que assim, ele tem tudo a ver com o contexto inicial, que a princípio ia ficar apertado, talvez não ficasse bom, até porque já tinha se falado muito sobre aquilo, e agora não. Você tem uma coisa autoral assim inédita. O que você já ouviu falar, A falar, B falar, C falar, sabe, das histórias de ditadura, exílio e tal, mas agora, você reúne todo mundo para as pessoas contarem. Então, assim, a gente se aplaudiu. E eu acho que o melhor desse livro é que ele está vindo num momento em que, mais do que nunca, a cultura está sendo massacrada, né? Massacrada. Então você vai ler sobre músicas que foram censuradas lá atrás, mas que, ao mesmo tempo, hoje em dia, tem uma censura de uma outra forma, de uma mesma forma, tudo misturado. Então é um livro fantástico, cara. Veio no momento muito certo, sem ter sido planejado para isso. Né? Veio no momento muito certo. Não, a gente virava e falava assim, aí o Zé é mais angustiado que eu sou relax. Aí o Zé ficava assim, cara, a hora de sair o livro é essa, olha o que o Bolsonaro fez, olha o que esse Frias está fazendo, esse imbecil, esse cara da cultura, como é que pode um cara desse ser ministro da cultura? Nem ministro, porque mudaram o cargo, né? E aí ele ficava assim, a hora é agora, a hora é agora. Eu falei, calma, Zé, essa hora, até acabar esse governo, essa hora vai estar aí. Entendeu? Vai estar aí, Porque essa pior, é um atentado à cultura. Eu sempre penso nisso, né, sobre esse livro. Assim, caraca, foi a geração mais brilhante da nossa música, né? Uma geração que tem Paulinho, que tem Martinho, que tem Chico, que tem Caetano, que tem Ney Matogrosso, que tem Bete Carvalho. A Bete Carvalho ela morreu pouco depois da minha entrevista, né? Talvez seja a última entrevista dela, mas com certeza uma das últimas. E aí você fala assim, cara, essa geração teve que lutar contra um bando de gente ignorante, moralista, preconceituosa, entendeu? Tudo que é de ruim. E esses caras sofreram um diabo, esses caras tinham que ter uma estátua em cada esquina, sabe? E aí hoje a gente vê a mesma coisa, sabe? Mas hoje já a perseguição, a tortura, esse governo já é uma tortura, né? Mas eu acho que essa perseguição pela internet, essa coisa de você escreve um negócio, o meu cara entra na tua rede social, começa a te xingar, a dizer onde sua mãe mora, isso é a coisa mais pavorosa que existe, sabe? Você foi ameaçado, João? Não, ainda não. Até gostaria. Não sofreu nenhuma ameaça, nem em Twitter? Não, por enquanto não. E... Caraca, acabei de ver. Diga algum hater na rede social? Não, por enquanto não. Por enquanto não rolou nada. Mas o livro é muito recente, né? A gente lançou o livro agora, 3 ou 4 dias antes do Natal, entendeu? Então, uma coisa que é muito recente. Agora que está saindo um monte de matéria. Já saiu matéria em Minas, agora saiu hoje eu respondi para o Correio Brasiliense, o Jornal de Fortaleza também. É isso que eu acho que é bacana, é tentar espalhar essa história, sabe? Eu acho que a brincadeira é essa. Mas o que acontece é o seguinte, essa perseguição que existe hoje, na verdade, cara, todo governo autoritário persegue a cultura, porque todo governo autoritário ele é contra o quê? Contra a democracia. Né? Ele quer, o autoritarismo ele quer um pensamento único, né? E a arte é justamente visões diferentes das pessoas, é uma coisa libertária, então é tudo que os governos reacionários, governos ditatoriais, seja de direita ou de esquerda, pela história, tudo que eles odiavam era o livre pensamento, né? Então acho que a música sofre aí. Né? Marcos, você, ao longo da tua experiência como produtor e escrevendo o livro do fundo, você participou de alguma... Você viu em algum momento algum artista ou alguma gravadora falando, não bota essa música, não? Você presenciou isso ou não? Não, mas sempre teve. Hoje, não, muito, bem menos, porque não tem nem gravadora, né? A gente conta nos dedos de uma das mãos as gravadoras que existem, porque virou tudo, qualquer quarto você faz um disco, é só ter o Pro Tools, ter qualquer programa, você grava um disco, então
Mas isso sempre ocorreu em função daquela coisa da modinha, né? A música da modinha é essa, então vamos... você tem que gravar isso. Mas aí a gente teve as Elis Regina da vida, que não queriam gravar, própria Beth, próprio Zeca, de pessoas que sempre disseram não para esses momentos de diretor de gravadora de querer interferir no repertório, né? Nos discos que eu fiz com o Milton Manhães, que eu tive a grande sorte de, nos anos 80, fazer uma dupla com o Milton, ele era o produtor, eu era a coordenação de produção, mas a gente morava no estúdio e gravamos, vamos dizer, 80% do que se gravou de 85 até 90, a gente que fez. Então, assim, o repertório ninguém se metia. Ninguém. Não tinha gravadora. A única vez que eles tentaram se meter, eles dançaram, porque eles queriam uma música. Foi até um disco do Zeca, já não era o Milton, aí o Ivan que fez, eu estava junto. Ivan Paulo, mestre Ivan Paulo, Deus o tenha, um dos maiores maestros do samba. Eles quiseram um partido alto para puxar o disco do Zeca. E a gente falou, tá errado. A música não é essa. A música é uma outra música lenta. Não, mas o samba, a animação, partido alto, aquele folclore do samba que tem que ser uma música para frente. Entrou o partido alto. Não durou nem um mês. Tiveram que colocar Saudade Louca, que é um samba do Arlindo, do Franco e do Assi, que foi o samba a música que virou o disco. A partir dali, o disco do Zeca tomou um rumo, porque antes não acontecia. Então foi a única vez que a gravadora, nesse caso foi a RCA, que meteu o dedo porque queria aquela música, e eles erraram, e a gente avisou, eu e Ivan avisamos, a música não é essa. E aí foi o Saudade Louca. E qual era o Partido Alto? Qual era o Partido Alto? Rapaz, o Partido Alto... Deixa eu lembrar. O Partido Alto, se não me engano, era o Samba de Lili. Eles queriam Samba de Lili, de qualquer jeito. Mas não andou, não era. Né? Então, a Saudade Louca que tomou o rumo do disco. Qual era o Samba de Lili? Era aquele do Luiz Carlos? Não? Do Luiz Carlos. Eu fiz um samba para agradar a Lili. Esse. Bacana. E não andou. E o melhor da história é que o Saudade Louca, o Zeca não queria gravar. Eu ia falar isso. O Zeca ouviu... tempo sobre isso. Né? O Zeca, a gente, quando começou a montar o repertório, lá em casa, chegou essa fita que o Franco mandou. Aí montamos, eu e o Ivan montamos, aí fomos ouvir com o Zeca. O Zeca, não, samba não tem nada a ver, não gostei e tal. Legal, mas nós guardamos. O Ivan fez o arranjo, o Zeca foi embora, acabou, foi embora. Aí nós gravamos uma base com o Arlindo cantando, fazendo a guia, sem o Zeca saber, gravamos essa base. No dia seguinte, íamos gravar mais umas 4 ou 5 bases para matar as bases, aí a gente vai ouvir o de ontem, né? Aí o Zeca já chegou animado, aí, Garrafa, que era o técnico, né? Toca de ontem. Aí a gente já estava tudo combinado, era para abrir com Saudade Louca. Aí começou, aí o Zeca ficou parado, ouvindo. Ué, que música é essa? Musicão, para estar no disco do fundo? Que música é essa? Aí era o Arlindo, aí a gente ficou olhando para caralho, mas tu não queria, essa música não tá mais no teu. Como não tá no meu disco? Passa a música. Aí entrou no disco, mas ele não queria. Você sabe que essa música é a segunda música que eu mais gosto dele. A que eu mais gosto é... gente, me fugiu o nome. Olha que paradoxo. É a música que eu mais gosto, me fugiu o nome agora. Nossa. Depois eu lembro. É uma música do Mauro Diniz. É um samba do Mauro Diniz. Depois eu lembro. Só para não perder o fluxo aqui. Aí o Zeca não tinha sentido a música, né? Não, aí gravou. Aí ele se apaixonou quando ele viu a base toda e ouviu a música. Eu acho que ele ouviu de um outro. Porque antes ele ouviu com um cavaquinho, com violão. Acho que com violão. E não foi. E era uma forma do Arlindo gravar, e quase que o Arlindo sai do disco da Juvelina, porque o Arlindo mandou o Deixa Comigo, Luz do Repente, de violão. E era um partido, aí a Juvelina ouviu e odiou a música. Não queria. Eu falei, não é possível, Juvelina. Juvelina, essa é a tua música. Ela não queria. Aí eu liguei pro Marquinhos PQD. PQD, tinha um pagode em frente ao cemitério São João Batista, quinta-feira, numa adega.
Falei, PQD, pega o banjo. Não pega o cavaquinho, pega o banjo e vai pro São João Batista. Aí ele foi, falei, faz o Luz do Repente. Eu, com um gravador, e levei pra Juvelina. Quando ela ouviu, ela enlouqueceu. Eu quero essa música é nova, do PQD, é ótima. Falei, então agora ouve essa aqui no violão, Juvelina. Aí ela ouviu, aí ela não entendeu nada. Ué, é o Arlindo que não queria estar no meu disco, tava de birra comigo. Aí gravou Luz do Repente, que virou... É a cara dela, né? Que é a cara da Juvelina, sucesso. Você produziu esse disco? Você produziu esse disco, Marquinhos? Eu e Milton, cara, eu e Milton. Esse disco é sensacional. Esse disco é um dos discos que eu mais gosto na minha vida. Né? Não só no samba, mas eu acho esse disco inteiro maravilhoso. Esse disco é muito bom. Cara, eu fiz uma faculdade, Janjão e Hilton. Do meu lado direito era o Milton Manhães, do lado esquerdo o Mestre Van Paulo. Eu queria o que ainda me pagavam para isso. Aí, eu ainda recebia. E o Milton é um cara que alguém tinha que fazer um livro com as histórias do Milton Manhães, né? No livro do Aragão, eu entrevistei o Milton Manhães pra caramba, conversei com ele, aí comecei a contar as histórias, aí o Jorge Aragão virou e falou assim, tudo mentira do Milton. Tudo que ele está contando é história. E ele mora no Alemão ainda ali, tem aquele Fusca, não? Ele tá com Fusca, agora tá com Fusca. Ele tinha um bug amarelo, agora tá com Fusca, se não me engano, um Fusca azul, eu acho que é azul. Ele é um personagem maravilhoso da música, né? E é o melhor produtor de samba, é o melhor produtor. As bases do Milton são as melhores bases de samba. Ele é, assim, ele tem um feeling. O que eu aprendi com o Milton Manhães não se aprende em escola de música. Claro. Ele é fantástico. Olha, lembrei a música, O Sol e a Brisa. Como é que eu podia Sol e a Brisa. Mauro e Franco. Mauro, né? E Franco. E Franco. É a música que eu mais gosto dele. Marcos, nesse processo de escrever o livro do Fute Quintal, assim, queria que você contasse alguma história. Foi fácil fazer? Os caras toparam de primeira, curtiram, se doaram? Então, eles toparam de primeira, e até porque, para mim, foi fácil, porque eu estou dentro do livro. Eu conheci o Cacique de Ramos, mais uma vez o Milton. Quando eu conheci o Milton, ele falou, tem um negócio acontecendo quarta-feira na quadra do Cacique, você tem que ir lá ver. E aí eu fui, isso em 81, eu, Pirulito, e a Raquel, mulher do Pirulito, que eram meus vizinhos, fomos nós três. A gente não entendeu nada. Quando a gente chegou naquela quadra e viu o que estava acontecendo, futebol, a mesa, Almir, Sereno, e Neuci, Mauro Braga, Bira, o Birani, a gente enlouqueceu. Então, e aí algumas pessoas a gente conheceu, outras não. A gente passou a frequentar toda quarta. Então, eu passei a fazer parte daquele ambiente ali com eles, né? Então, assim, profissionalmente, eu fiz um disco o primeiro disco que o Fundo ganhou disco de ouro foi o último do Milton, eu estava junto na coordenação, que é o Divina Luz, de 85. Era o disco que tem Parabéns para Você, que é o primeiro disco de ouro do Fundo. E dirigi em 92 um show do Fundo no Asa Branca. Falecido Asa Branca, que Deus o tenha. Lá uma pequena temporada lá, eu fiz a direção do show deles. Então, eu já conhecia eles de frequentar a casa, de Birani, de Sereno, de Bira, de conhecer todos eles, né? Então, para mim, foi fácil por conta disso, de já saber muita coisa deles. E eu tenho um negocinho que eu acho que tem que ser estudado, que é a minha memória. Eu tenho uma memória que às vezes, eu fico assim, porque eu lembro de coisas e eu consertei muitas coisas que eles falavam. Ele falava, não, é isso não, é aqui. Aí lembrava. Isso, dos mais antigos aos mais novos. E assim, eu vivi muita coisa com eles, isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Então, e assim, com eles foi tranquilo. Foram várias sessões com eles, conversando na casa de cada um, com todos eles. Foi tranquilo. Deu para. O projeto começou em que ano? 2017. Acho que eu comecei a fazer em maio, mais ou menos isso. Você conseguiu pegar o Almir? O Almir morreu em 2017, não foi isso? O Almir morreu em 18. Agora me embaralhou aqui com esse negócio de Covid. Morreu perto do Arlindo ter tido AVC. O do Arlindo foi em 2017. 2017. O Almir eu não peguei. Quando o Almir já estava internado,
não tinha como, já não estava muito legal, mas eu coproduzi, né, junto com o Milton, discos do Almir de 85, 86, 87, 88. E depois mais um, eu e Ivan Paulo. E eu já tinha entrevista minha com o Almir, guardada, que eu nem sabia por que eu guardei, mas tinha guardado. Então, assim, e eu conhecia muito o Almir, então com o Almir foi tranquilo, eu tinha coisas deles. Do próprio Arlindo também. Então, assim, eu tenho no livro os 19 que passaram pelo fundo. Os 19 estão ali. O Neuci não tinha, mas aí a família toda me... Eu tenho coisas do Neuci desde pequeno, desde garoto. Tá morando no centro da cidade. As coisas dele com o pai dele, João da Baiana. Então, assim, eu tenho de todos, porque aí a gente começa o fundo com Bira, Presidente, Ubirani, Sereno, Neuci, Jorge, Almir e Sombrinha. Né? A primeira formação. Porque elenco, né? A seleção, né? Me diz um time igual a esse, perto. Não tem. Esse não tem. Não dá. E um time que durou um disco só. Né? Durou um disco só. Que aí sai o Jorge, o Almir e o Neuci, em seguida. Entra o Arlindo e entra o Walter Sete Cordas. Sai Pelé e entra Zico, né? Sai Pelé e entra Zico. Mais ou menos, isso aí. Aí sai o Walter, entra o Kleber Augusto. E aí, aos poucos, vai se formando a dupla Arlindo e Sombrinha, que foi um assombro, né? um achado. E aí depois vai entrando o Mário Sérgio, entra o Ronaldinho, o Ademir, de músico, passa para ser integrante. Né? Aí tem o Flavinho Silva, ao Flavinho adoece, entra o filho do Sereno, um mês e pouquinho, mas eu considerei, o André Renato. Aí o André sai, entra o Milcinho, de Brasília, que também ficou um mês e pouquinho. Aí entra o Delcio Luiz. O Mário Sérgio volta. Aí depois falece o Mário Sérgio, entra o Márcio Alexandre e o Júnior Itaguaí, que foi o que entrou agora no lugar do Ronaldinho. Então, assim, tem os 19, tem coisas no 19 no livro, tem muita história, cara. O livro é muito... Teve uma hora que eu tive que parar, porque é volume 1. Entendeu? Eu vou voltar na história do fundo, deixa eu trazer o João um pouquinho para a conversa de novo. João, no Mordaça, e depois a gente vai falar do Jorge Aragão também, que você escreveu a biografia do Jorge Aragão, hoje o que não falta aqui é conteúdo bom. No Mordaça, vocês parecem que queriam fechar 30 entrevistados e não conseguiram por causa da Rita Lee, foi isso? Você não conseguiu falar com a Rita Lee? Não, mais ou menos. Na verdade, assim, a gente começou a fazer uma lista, foi tudo meio... Vamos fazer. Aí eu falei assim, olha, aí começamos a fazer uma lista, assim, optamos de cara. Eu cheguei a fazer um capítulo sobre Raul Seixas, outro sobre Gonzaguinha. Aí uma hora eu falei, pô, isso aqui não tá legal, entendeu? Porque isso aqui não tem novidade, né? Não tem frescor. E depois, quando o livro se encaminha para você fazer uma ponte com o presente, não tinha por que ter o Raul Seixas e o Gonzaguinha, entendeu? Aí optamos por fazer assim, não, vamos pegar os artistas que estão vivos, vamos pegar os vivos para trazer isso para o dia de hoje, trazer essa discussão e até para ter uma visão deles, tipo 50 anos depois, por exemplo. Isso eu estou falando dos mais velhos, porque depois a gente foi tomando um caminho, veio uma turma mais nova, veio a turma, quer dizer, mais nova, uma turma mais nova, uma turma do rock dos anos 80, muito pelo Zé, que eu acho que foi um achado também, para se mostrar que a censura não acabou ali, né? E depois acaba que a gente, bem legal, conta uma história de 2 anos, entendeu? 2 anos atrás, né? Já no período Bolsonaro, que o nego tirou ele do palco. Tiraram o artista no meio do show. No meio do show. E aí optamos por isso. E aí começamos a fazer uma lista. Aí eu falei, Macalé, Ivan Lins, Joyce, isso é uma turma que eu tenho mais acesso, eu tenho acesso direto, entendeu? O João Bosco também, mas o João Bosco ele veio depois, porque eu queria muito entrevistar o Aldir. E durante os últimos 3 anos da vida do Aldir, ele não dava entrevista. E o Aldir era um cara que eu tinha, assim, que era meu amigo, não é meu amigo particular, mas era um cara que a Mary, a mulher dele, frequentei a casa deles, frequentei muito a Muda ali, naquele samba do Bar da Maria, entendeu? E aí eu não conseguia, porque ele também não dava entrevista. Ele passou o final de vida dele foi muito... Eu acho que ele estava muito deprimido, tinha um negócio de uma diabetes, ele estava complicado. Aí eu não conseguia essa entrevista. Aí no final eu falei, cara, eu tenho que ter o Aldir no disco. O Aldir fez o Bêbado Equilibrista, sabe?
né? Aí eu falei, cara, eu vou entrevistar o João. E o João começou a contar a história deles desde o começo, em Ouro Preto, que aí um cara virou para o João e falou, João, pô, você tem que conhecer um cara, o Aldir. E ele já conhecia o Aldir porque ele escrevia no jornal da faculdade, ele era músico. E ele já conhecia, tá bom, papo de doidão, né? Tá bom. E aí, um dia, veio uma caravana do Rio com um bando de maluco, Aldir, o Melo Menezes, aquela turma do Aldir que era sensacional. É sensacional, porque muitos estão vivos, né? E aí pegaram uma Kombi e foram parar em Ouro Preto atrás do João Bosco, que já estava na casa da mãe, como é que é a cidade dele? Putz, esqueci, mas enfim. E aí já estava na cidade dele, na casa da mãe, eles foram, aí de repente chega aquela Kombi com um bando de maluco, na porta da casa da mãe do João Bosco. E aí começa a parceria deles. Aí ele vai contando toda a história, aí fala da censura, fala das coisas que aconteceram. Foi uma forma de homenagear o Aldir também. Na verdade, o livro é dedicado, inclusive, a Beth, ao Aldir, e a mãe do meu editor, do Michel, que era uma pessoa de esquerda, que lutou contra a censura, que foi para a porrada, sabe? Vocês, e aí a gente faz essa homenagem. Tem muita história boa e pesada ali. Tem alguma que você destacaria? Gostaria de contar aqui? Eu gosto muito da história do capítulo do Geraldo Azevedo, que chama, se não me engano, o título tá até aqui. É Dois Geraldos e uma Despedida, que ele vai contando a história. Foi uma forma do Vandré entrar no livro também, porque o Vandré é um cara difícil de entrevistar e também difícil de entrevistar, não só de conseguir marcar, mas também de entender uma lógica no discurso dele, entendeu? E aí ele vai contando a história de como ele conhece o Vandré, que o Vandré já tinha feito, para não dizer que não falei das flores, já era um cara famoso, ia sair numa turnê, ia montar um grupo. E aí o Geraldo Azevedo monta um grupo sensacional, ele, Naná. E aí vai acompanhar, vai na estrada com o Vandré. E aí eles começam a fazer uma música, que é a Canção da Despedida, que é aquela música lindíssima, né? Que a Elba gravou, né? Amor, não chora, que a hora é de deixar. E aí ele vai contando que a música, ela que depois virou uma música, você ouvindo hoje, é uma música que fala nitidamente de um cara do presídio, né? O começo da música não era isso, era uma canção de um cara se despedindo da mulher porque ele ia pegar a estrada, que era o que eles estavam fazendo, eles estavam na estrada, né? E aí eles fazem uma primeira parte, no meio do caminho, antes de chegar em Brasília, alguém, em algum telefonema, descobre que iam prender o Vandré se manda. E larga a trupe no meio da estrada sem dinheiro, sem porra nenhuma, só com violão, largou tudo, roupa, violão, máquina fotográfica. Aí venderam tudo, dividiram, o cachê deles foi dividido com o resto do que o Vandré largou com eles lá. E aí depois de um tempo ele recebe um telefonema de alguém dizendo que o Vandré estava na casa da viúva do Graciliano Ramos, Dona Araci, se não me engano. E aí eles se encontram e termina essa música aí já nitidamente, uma música feita por Exílio, quando ele fala: eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. O rei mal coroado era o Arthur da Costa Silva, o rei Arthur. Quando ele fala do rei, ele está se referindo ao presidente da República, sabe? Ao militar, né? O rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Elba gravou, né? Elba gravou. E é mais ou menos isso, né? É o que a gente vive hoje. Um rei mal coroado não quer o amor em seu reinado, não quer a arte, porque sabia que não ia ser amado. Ele vive do ódio, né? Alguma entrevista não rendeu? Que você esperava muito, assim, botou muita expectativa e, putz... A entrevista com a Beth. A entrevista com a Beth não rendeu. Foi essa entrevista que eu fiz. Foi meio dividido. Cada um fez uma parte. E o Gil foi a única entrevista que a gente fez junto. Que termina, o livro termina com ele, né? A Beth não rendeu, eu esperava tanto da Beth, mas a Beth também já estava no finzinho da vida dela, sentindo dor, sabe? Eu tinha ido fazer uma filmagem com Martinalha, com ela, um projeto sobre o Martinho que acabou não saindo, antes, e depois eu fiz essa entrevista. E ela já estava sentindo dor, tinha que parar a entrevista, tomar remédio, sabe? Mas a gente tinha uma relação muito boa, com a Beth. E aí começamos a falar, rendeu um pouco, sabe? Ela falou do pai, contou a história do pai, a ligação com o Brizola, não sei o quê. E acabou falando muito sobre o momento que a gente está vivendo. Mas sabe quando você ouve depois e fala assim, pô, não rendeu o que eu esperava. Mas acabou que, como ela fala um trecho do Rio Centro, não sei o quê, foi uma oportunidade que eu tive de também contar a história do show do Rio Centro pelo viés dela. O Alceu fala um pouco também, as lembranças dela. Ela falou que pingava, a Luana tinha nascido há pouco tempo, então ela falou que pingava leite, ela não estava saindo de casa, ela só saiu porque era o show do Dia do Trabalho.
né? E que ela foi embora antes de saber das coisas. Quando ela chegou em casa, o empregado estava chorando, desesperado, achando que ela tinha morrido, porque soltaram uma bomba, começando a correr, aí que ela foi apurar a história depois, entendeu? E aí foi uma oportunidade, mas essas coisas acontecem. Às vezes uma coisa não rende, mas ela te dá um fio para você contar uma outra história. E aí, eu acho que o livro é bem isso. O Marquinhos deve ter passado por isso assim, também, João, você, né? Às vezes uma história ela já se torna tão importante que ela já vai lá para a cabeça, já vai lá para a cabeça da música, falando de música, né? Ela vai para a cabeça, vai lá para o começo. E aproveitando o negócio da Beth, eu falei com a Beth, eu tenho a Beth no livro também, e nesse show do 1º de maio, quem está acompanhando a Beth é o fundo de quintal. Olha. É o fundo de quintal todo, o Aragão tocando banjo, aí já tinha saído o Neuci e já tinha saído o Almir, e uma parte da banda da Beth. Então é legal ver o Mauro Braga tocando do lado do tio dele, do Sereno, os dois tantãs. Olha, que maravilha. Então era a banda, era o fundo mais a banda da Beth, que era o Newton Barros fazendo violão, o Mauro Braga, o Valtinho na bateria. Então eles acompanharam a Beth nesse 1º de maio. Eu posso fazer a pergunta para o Marquinhos aqui, Hilton, rapidinho? Claro, claro. Isso aqui é uma resenha, cara, um bate-papo. Não tem... Eu sou condutor, não sou nem anfitrião, só reuni vocês aqui e podem tabelar à vontade. Você e podem tirar dúvida comigo também. Você é só o culpado, né? Só o culpado. Você é só o culpado. E aí, Marquinhos, o negócio é o seguinte, eu queria que você me falasse um pouco sobre porque o fundo tem essa característica, né? Ele mudou muito, essas entradas e saídas. É claro que se você pensar no Aragão, no Almir, no Arlindo, no Sombrinha, esses caras você entende essas mudanças porque eram caras que acabaram tendo suas histórias, né? Eles foram para suas estradas mesmo pessoais, cada um tinha uma característica. E as oportunidades foram aparecendo nesse período. Aí o Almir foi um cara que apostaram nele, o Aragão também. Aí, cara, assim, você vai entendendo o percurso. Mas é um grupo que muda muito. Você acha que o grupo viver tanto tempo, com tanta mudança, né? com essa duração, né? do fundo, tem muito a ver, eu acho que com os irmãos, né? Com o Bira e com o Birani, né? Eles que mantêm o núcleo, o pensamento do grupo também, né? Porque você vê. Porque assim, o mais incrível é que você vê qualquer grupo, quando sai o cantor, o grupo acaba. Ou dura muito pouco. A gente tem vários exemplos, não precisamos nem citar nomes. Mas vários grupos que o vocalista saiu e o grupo se arrasta até acabar ou continua se arrastando, né? Porque era a voz. E no fundo, os vocalistas saíram e o fundo continuava, né? Porque você vê, no primeiro disco saíram os que cantavam, Almir, Jorge e Neuci. Saiu. Continuou. Depois sai o Sombrinha, sai o Arlindo, Mário Sérgio. Os cantores saem e o grupo continua. Porque eles mantiveram aquela base, né, do ritmo, né? Bira, Birani e Sereno. Depois entrando o Ademir para fazer o quarteto ali de ritmo, né? Percussão. Mas eles têm um fundo, tem uma coisa muito forte, que é o repertório. Então, você não tem o Arlindo para cantar o Boca Sem Dente, tem o Ronaldinho. Se não tem o Sombrinha, tem o Mário Sérgio. Então, o nível acabava se igualando, porque o repertório é muito forte. Os 5 primeiros discos do fundo é uma carreira de um artista. Os 5 primeiros. Músicas de 40 anos. Entendeu? E assim... então, assim, e vamos então até largar até os 6 primeiros discos, que é o Mapa da Mina, que é o disco de platina, né? Esses 6 discos não precisa de mais nada, de fazer mais nada. Ainda mais, assim, até o ao vivo, que é o de 91, o Sombrinha grava e sai. O ao vivo, que está de roupa branca. Mas que é causado aquilo ali, né? Aquilo ali é metade ao vivo e um ao vivo gravado no estúdio. O título é ao vivo. O título é ao vivo. O título é ao vivo. Mas é um caô, porque é um ao vivo gravado no estúdio. Não foi gravado. É o primeiro disco depois do Mildinho, meu bem, não é isso? E metade dele é o ao vivo gravado no estúdio e metade dele é um disco de estúdio. Mas ele é vendido como ao vivo, né? Ao vivo. Neguinho comprou a ideia e vendeu o disco. Então, assim, de responder, Janjão, eu acho que essa base do fundo sempre foi muito forte, misturada com o repertório.
Aí, cara, era só abrir a boca e cantar. Laiá, Laiá, vem todo mundo, não quer. Acabou. Vai embora, não tem. Sim, é o Cacique de Ramos. Até hoje. Eu acho também, Marcos e João, que assim, o que eles plantaram foi tão forte, eles tinham tanto respeito, porque eles podiam estar ali perdendo um pouco o peso, porque saiu Arlindo, saiu Sombrinha, etc. Mas todo mundo que vinha, só preto, raça negra, só preto, grupo raça, pirraça, todo mundo que vinha sempre exaltava os caras. Então, assim, todo mundo fazia questão de deixar os caras aqui em cima. Então, o respeito vinha de todo mundo. Não tinha como os caras morrerem, sabe? Que era todo mundo respeitando e venerando. Todo mundo passando, pô, fundo de quintal. Isso foi deixando... O respeito de todo mundo foi deixando os caras... Foi mantendo os caras em cima. Um repertório maravilhoso. O que aconteceu no Cacique de Ramos foi uma revolução, né? E olha que a gente fala como se fosse uma coisa de ontem, já tem 40 anos, né? Já tem, né? E o Fundo de Quintal, ele é o grupo que sintetizou aquilo, né? Aquela base do Birani, do Bira, aquilo ali, eles são a síntese do Cacique de Ramos, né? Então, acho que por isso que eles têm esse peso enorme, entendeu? Eles são, imagina, eles são reverenciados por todo mundo, né? Pô, e quando você fala nessas quartas, cara, você vê, quando você falou na agenda do Samba e Choro, que era um momento que a gente ia na internet procurar no Agenda Samba e Choro algum lugar para ir. Mas nessa época das quartas-feiras, não tinha nada. Não tinha nem faixa. Não tinha notinha no Rio Show. Não tinha. Era o boca a boca. Ó, quarta-feira tem cacique. Quarta-feira, cacique. E era uma loucura, porque tinha uma hora, quando era mais ou menos umas 10 horas da noite, fechava o portão, porque não cabia mais carro. Só ficava uma vaga, que era a vaga da Beth, era a única que podia chegar 4 da manhã, que a vaga dela estava guardada. Abria o portão para a madrinha entrar. Mas lotado, e todo mundo ouvia o cavaquinho, ouvia o banjo, ouvia o pandeiro, o repique. Lotado, e todo mundo ouvia. A Beth, eu conto uma história, a Elis morreu no dia 19 de janeiro, né, que foi uma terça-feira. Na quarta teve o cacique. Fomos pro cacique. Aí tem uma hora, eu acho que por volta quase meia-noite, mais ou menos, a Beth levantou. Aí quando a Beth se movimentava, parava tudo, né? Era um negócio assim. A Beth girava para cá, parava. A Beth parava. Então a Beth, quando ela levantou, parou o samba. Aí a Beth falou: eu gostaria muito que todos dessem as mãos, que eu queria cantar um samba. Aí ela começou a cantar o Bêbado Equilibrista. Sem a capela, sem música, sem instrumento. Todo mundo de mão dada, chorando, cantando Bêbado Equilibrista em homenagem a Elis Regina. Foi algo assim... Sensacional. Cara, quadra lotada, gente pra caramba, e nunca teve problema de nada. E hoje você vai a qualquer pagode, que eles cismam em chamar de roda de samba, e que não é, porque pagode é uma coisa, roda de samba é outra. Né? A roda de samba... que a gente sabe que existiu nos anos 60 e 70, eram os caras de branco, sapato e roupa branca, em pé no palco, com o microfone cantando. E o pagode é todo mundo na mesa ali, como era no Cacique. Mas aí o pagode ficou um nome maldito por causa dos pagodeiros, aí vem uma outra história, né? Mas a Beth, ela teve uma importância muito grande nisso tudo, né? Nessa coisa do fundo. De ter levado eles para gravar com ela. Então, eu vejo a história do fundo, ela tem 3 grandes pilares. A Beth, por ter levado eles um ano depois de ter curtido aquilo ali, ela achou que ela estava até atrasada, levou ele para o estúdio, virou a carreira dela com o de pé no chão, e dali todo mundo que queria gravar ia ter um tantão, um banjo, um repique. Outro, o Milton Manhães. Não ia um outro produtor faria o que o Milton fez nos 5 primeiros discos, porque ele estava ali naquela batucada das quartas-feiras. Era um deles, ele era mestre de bateria do Cacique. Bira tirou ele do bafo, sequestrou ele do bafo para o Cacique. E aí ele começou, ficava ali tocando e tal. E o terceiro pilar dessa história é Neuci Dias. O Neuci foi o grande articulador de tudo isso. Ele levou o Aragão, ele levou o Sombrinha,
E ele convidou o Mig Neto para conhecer as quartas-feiras do Cacique. Olha. Então, e o Neuci era o cara. Quarta-feira, se você chegasse lá, pegasse um tantã e não tocasse, ele te tirava da mesa. Parava tudo. Lá vinha ele com a toalhinha pendurada aqui. Ô. Gentileza, vamos sair daí, não dá. Não dá. Aqui é só para quem sabe. Por favor, vamos. Ou o cara pedia para tocar. Aí ele olhava sério. Tu vai tocar? Toca aí. Mas só vai ter uma chance. Assim mesmo. E isso, um negão de 2 metros de altura já respeitava. E ele só falava alto e falava com autoridade. Todo mundo respeitava o Neuci. Então, a mesa do Cacique nas quartas não tinha música que tocava em rádio. Música inédita pra caramba. Aí começou com a história de toda quarta tem que levar um samba inédito. Todo mundo levava. Começou com o Neuci também. Panfleto, né? Para distribuir, para as pessoas poderem cantar. Começou a ter a coisa do panfleto. Mas antes do panfleto, era meio que uma disputa entre eles. Aí ficava Zeca, Luiz Carlos, Arlindo, Sereno, Almir, Jorge. Tem que levar uma música, um samba inédito para quarta-feira que vem. Toda quarta tinha que ter um samba inédito. E você chegava lá e ouvia todo mundo cantando aquele samba que nunca tinha sido gravado. Todo mundo cantando. Incrível, né? Porra, era maravilhoso. Era algo... Quem viu, viu. O Marcos, antes do... A Beth foi quem impulsionou, né? O Fundo de Quintal deve... Todo esse movimento se deve muito a Beth Carvalho. Agora, quem levou a Beth para o Cacique foi o Alci Portela, né? O Alci que chamou. O Alci que chamou. 12 anos. O Alci ele era vizinho. Ele morava ali perto e levou ela, não foi? Ele era vizinho ali vizinho do Jorge, levou o Jorge para conhecer o Neuci, e aí ele estava lá no Cacique. Aí um dia ele falou, vou chamar a Beth. Ninguém acreditou, né? Mas é ele que chamou, e a Beth foi, e ficou toda quarta, a Beth estava lá, né? E ficou ela ficou um ano ali sem nada, até que ela resolveu levar eles para o estúdio. E foi ela que levou eles para a RGE, para a gravadora. E ainda consertou o contrato. Ela brincando comigo, falou, eu fui advogada deles, eu consertei o contrato, botei uma porcentagem maior para eles. E eu tive sorte, quando eu fui conversar com ela, que foi num dia que ela fez uma matéria para o Globo com a camisa do Botafogo. Eu não lembro o que era, se era um jogo do Botafogo, da Libertadores, alguma coisa assim. E ela estava bem, ela estava inclinada assim na cama, né? Levantou um pouquinho a cama assim, e ficamos uma tarde ali conversando, foi maravilhoso, porque ela estava falando de coisa que ela gostava, lembrando de quando ela foi no Cacique a primeira vez, e o capítulo dela é delicioso no disco, porque ela estava muito bem, então a gente ficava ali e não tinha hora de ir embora, ficamos ali até que, bom, agora vamos embora, já falamos muito. Mas foi muito bacana. Dá uma provinha pra gente aí. O que a gente vai ler nesse livro? Conta uma historinha que você possa contar. Revela uma historinha que você possa contar aí para dar um gostinho pra gente. Cara, então, quero dizer que vou comprar, mas... Tem 2 histórias, 3, no caso, que são as despedidas, que foi muito difícil de escrever, que foram os últimos dias do Mário Sérgio. Tem ali tudo que aconteceu, desde o momento que ele fez o último show até o dia que ele se foi. Tem os últimos dias do Neuci também, e do Birani também. Isso foi muito difícil de escrever, porque eram 3 pessoas assim, sabe, de uma importância grande, não só na música, mas de amizade. Então, foi brabo escrever isso. Como foi muito difícil, por exemplo, falar com o Kleber Augusto. Que o Kleber, com o problema dele, ele fala com aquele microfone aqui, que vem aqui na garganta, e sai a voz metálica. Cara, eu adiei várias vezes para ligar para ele. Até que falei, cara, eu tenho que falar com ele. Aí criei coragem. Kleber, estou indo aí na tua casa, dia tal. Aí ele me recebeu, já me sacaneando, com o jeito dele de bom humor, que quebrou o gelo. Aí dali a gente ficou um dia todo conversando. Mas foi difícil falar com ele com aquela voz que ele está agora, de robô, né? Mas foi maravilhoso pela pessoa que ele é, pela história, tudo que ele contou. Tem censura também no livro do fundo, Janjão? Tem censura?
Tem censura. Teve uma música do Arlindo, do PQD e do Franco que foi censurada. Já foi uma família. Se não me engano, no disco de 87 ou 88. Já foi a família, foi censurada, porque era uma música que falava no encontro, aqueles almoços de domingo, que a família toda se reúne. Aí vê que a garota é sapatão, o garoto é gay, o pai de família traía a mulher, o avô também gostava de umas garotinhas, não, gostava de um garotinho. E aí isso tudo estava na letra explicitamente. Aí foi censurado, mas depois o Fundo, acho que não durou nem um ano, mas o Fundo conseguiu reverter e troca de vários e-mails, né, com a censura, né, do Arlindo, do Franco, e aí conseguiu liberar a música. Tem essa história. Olha. Só não vou dizer quem foi que conseguiu liberar, que é um cara fantástico, foi muito bom, falou, essa eu vou deixar de segredo, mas ele teve um cara que você conhece, que o Wilton também conhece, um cara de grande importância na música que conseguiu fazer a liberação da faixa, porque podia só tocar em lugar fechado. Então, num show fechado podia, mas não podia tocar no rádio nem na televisão. Então, não adiantava. Mas aí essa pessoa conseguiu dar canetada e liberou a música. Que beleza. Eu adoro essa música. João, a gente não pode falar do Fundo de Quintal sem falar o Jorge Aragão, né? E você, em 2016, você escreve para aquele projeto Samba Book, né? Você escreve a biografia dele. Conta um pouco para a gente. Oi, Hilton. Desculpa, é porque eu tive que tirar o fone, carregar e botar o fone de novo. Você perguntou alguma coisa para mim? Desculpa, pegou bem no primeiro momento que eu... Diga. Sem problema nenhum. Eu estava falando que não tem como a gente falar no Fundo de Quintal sem falar o Jorge Aragão. E você, em 2016, escreveu para o projeto Samba Book a biografia dele. Queria que você falasse um pouco. Antes de você contar, me tira uma dúvida, você como biógrafo dele, você vai corrigir ou não. Ele deu uma entrevista uma vez, ele disse que a saída dele do Fundo de Quintal é porque ele não queria aquele glamour, aquilo assustou ele, tem que ir para show, todo mundo de branco, todo mundo com a mesma roupa, aquele mise-en-scène todo, aquilo incomodou ele um pouco, ele queria compor, ele queria ser livre. E aí aquela rotina, ele falou, não, isso não é para mim não, aí saiu. Tem fundamento para ser essa informação? O Marquinhos deve saber melhor que eu, porque ele está fazendo o livro do Fundo, mas até onde eu lembro, que faz um tempo já que eu fiz o livro. Ele, durante muito tempo, até hoje ele fala isso, assim, ele não se considerava muito um cantor, ele não gostava muito da coisa de palco, ele gostava de compor, a onda dele era compor. Ele fala isso, ele fala que até hoje ele se sente meio assim de subir no palco, assim, mas ele é muito bom de palco, né? Mas ele sempre, assim, nessa época, ele devia ser muito mais presente nisso, porque ele ainda era um cara no começo de carreira. Ele gostava de compor, ele achava que a onda dele era fazer música, não era subir no palco, cantar, entendeu? Até onde eu me lembro. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Alguns são assim também, né? O Xande de Pilares, por exemplo, não queria ser cantor, ele queria ser compositor. O Zeca Pagodinho também queria ser compositor, não queria ser. O Zeca também. Aí tem uma hora que a música te obriga, não tem jeito. Mas o Zeca também não era dele, não era do Zeca. O Jorge, quando a gente tocava em barzinho com o Jorge, a gente ia na casa dele pegar ele. Ah, é? Para ter certeza que ele ia. A gente ia lá, eu e Milton de carro, pegar ele lá em Jacarepaguá, para ele ir para os shows. A gente fazia um circuito de bares na época, nos anos 80, e a gente ia lá pegar ele. Não era dele mesmo, não. Depois que aí ele foi, né? E você falou no Birani, como é que foi a dor do Bira, cara? Porque, assim, além de ser irmão, os caras estavam há mais de 40 anos nesse projeto do Fundo de Quintal. Cara, foi brabo. E em seguida morreu outro irmão deles. Ah, é? Morreu o Biraci. Morreu, assim, acho que um mês depois, ou dias depois, não me lembro agora. Foi pesado pro Bira segurar isso. Ele está segurando na valentia. Foi brabo. Porque, assim, eu pensei até dele desistir, dele parar também, e aí o grupo morreria. O grupo acabou de criou um projeto agora de 45 anos, não é isso? Eles gravaram um dia. Sim, é. E o Birani foi muito importante para o livro, para mim, porque ele tinha uma memória fantástica, e
eu aguçava ele, aí ele lembrava de coisas, cara, ele falou coisas maravilhosas. E assim, tudo isso que a gente está falando hoje aqui, o samba deve ao Birani, porque o Birani que levou o futebol para a quadra do Cacique, que eram os amigos dele que que estudava na Som Lei e que trabalhava de fisioterapia, da BBR. Então, eles foram jogar bola lá. Aí, nem todo mundo jogava bola, então quem não jogava bola, jogava um baralho. Pô, tem um que toca um cavaquinho. Então, começou uns 2 ou 3 tocando cavaquinho. Se ele não leva aquele futebol para lá, não ia ter pagode no Cacique nenhum. Não ia ter fundo de quintal nenhum. Né? Ele foi o grande cara desse negócio aí. Levou aquilo para lá e dali começou. Aí, quando veio, o pagode foi engolindo o futebol, acabou o baralho, acabou o futebol, ficou só o samba. Mas o Birani é o grande responsável por ter levado isso para lá. Ah, legal. E aí, um gentleman. E um gentleman, né? Hein, Janjão? Um gentleman. O Birani... Educadíssimo. Pô, aquilo ali é tudo de bom. Aquilo é tudo de bom. Lembro, assim, toda vez que eu pisava na quadra do Cacique, ele me puxava para a mesa dele, tinha aquele whiskinho, né? Isso. Sapinha. Ele fazia isso com todo mundo, cara. Você era tão bem recebido, né? Ele era de uma gentileza, uma elegância, né? Não vestia, né? E quando eu fiz o livro do Aragão, eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele. Onde é que ele morava antes? Que tinha uma casa de 2 andares. Onde é que era ali é Riachuelo. Riachuelo. Na saída ali do Noel Rosa. Exatamente. Aí eu fui nessa casa uma vez fazer entrevista com ele, ficamos uma tarde inteira, foi maravilhoso. Aí depois, no dia da gravação do DVD do Projeto do Aragão, eu aproveitei para entrevistar todo mundo, que estava todo mundo lá, né? Eu conversei muito com ele tinha saído daquela casa, ele tinha ido para a Barra. Isso. E aí, para o recreio, né? Para o recreio, para a Barra. Recreio. E aí ele falou, foi a pior coisa que eu fiz. Eu falei, mas você saiu daquela casa tão maneira, aquele lugar ali. Ele, pois é, minha esposa insistiu, aí depois a casa parou, aí acabou o dinheiro. Foi uma confusão que virou a vida dele ali, né? Foi a última vez que eu encontrei com ele. Depois de um tempo, a gente se perdeu um pouco. É um cara muito importante, muito importante. É um personagem, assim, que agregava, né? Ele era o Relações Públicas do Cacique, né? E nos anos 80, onde ele ia, ele levava no carro um repique de madeira. Aonde ele ia? Então ele chegava, ele já saía do carro sem marra nenhuma, com repique de zinho para tocar. Ele queria se divertir. Ele não registrou o repique, podia ter sido milionário. Sim. Porque o repique foi criação dele, ele inventou. E não registrou. Então, sabe, quantas fábricas ganham dinheiro a rodo com o repique do Birani, né? Criado por ele. Não. E ele era fantástico. Tem a caixinha, que ele também tocava, né? Que ele que criou essa história, começou a tocar isso. O Birani era o cara que era o rei do jogo de cintura, resolvia tudo falando baixinho, sabe? Fantástico. Uma vez a gente estava... Fizemos uma música, um samba lá em casa, estava ele, Aragão, dos Carros do Cavaco, Carlinhos Doutor, daqui a pouco, um vizinho que não estava ali, meio chateado, que já devia ser, sei lá, 1h30 da manhã, chamou a polícia. Chegou a polícia. A policial chegou, boa noite, eu vim aqui porque fizeram uma queixa e eu queria falar para você... Meu Chapinha? Ô, meu Chapinha, peraí. Aí ele reconheceu o Birani. Aí eu tô aqui, pô, meu Chapinha, peraí, não é nada disso, olha só. Vou tocar um pouquinho mais baixo. Daí o guarda ficou com a gente ali junto. Teve mais uns 40 minutos de música, tudo por causa do meu Chapinha. Dá uma confusão danada com o meu Chapinha. Quem não conhecia o meu Chapinha, não conhecia ninguém. Que era demais, né? O guarda, como se diz no verso de improviso, o guarda ficou até o dia clareado. Ficou com a gente ali, ficou. Ah, que maravilha. Só faltou prender o vizinho, né? Prender o vizinho. Só faltou prender o vizinho, Ô, Marcos, quais foram os autores mais gravados pelo Fundo? Você tem esse registro? Rapaz, tem lá, tem essa estatística. Deixa eu ver se eu lembro. Do Fundo, o Sereno. É mesmo? É. Eu achava que ia bater Arlindo, Franco e Sombrinha.
Mas o Sereno está desde o início, né? No primeiro disco já tem uma música do Sereno, e ele vem em todos até agora. Então era muito difícil ele perder essa. Né? Ele veio em todos, tinha pelo menos uma ou duas. Então tem uma hora. Né? Pela longevidade. E Fora do Fundo, deixa eu ver se eu lembro, cara. Peraí. Fora do Fundo, o Assir teve muitas músicas. Eu não vou lembrar quem é o campeão, eu não trouxe essa anotação para cá. Mas o Assir teve muitas. Luiz Carlos também, Luiz Carlos da Vila. O próprio Mauro. Franco. Zeca tem algumas. Mas eu acho que o Franco, Carlos Caetano também. Mas acho que Franco, Assi estão entre os que estão lá em cima. Os que gravaram mais. O Luiz Carlos da Vila, o Arlindo Cruz me contou uma vez que ele, como nasceu o show, tem que continuar. O Luiz Carlos da Vila, mal, triste, acho que a mulher tinha largado ele, coisa assim, mal, aí ele cantou pro Arlindo a primeira. Ele falou, pô, meu pai, eu tô mal, aí fiz isso aqui, depressivo. Só que a primeira parte termina cortina fechada, vazio o salão. Não, Arlindo, cara, como é que eu vou terminar isso aqui, cara? Pô, ele já fechou, cortina fechou, o salão tá vazio. Aí chamou Sombrinha, eles conversaram, aí deram uma solução, que a segunda parte hoje, o carro-chefe do Fundo de Quintal, deve ser a música que mais deu dinheiro para ele, né? Até para os autores, o Arlindo, é um samba maravilhoso. Agora, João, dessa turma toda da MPB, da repressão, por acaso tem algum compositor que transitou nesses quase 30 pessoas aí que vocês ouviram? Quem foi mais gravado dessa galera? Assim? Mas como assim o mais gravado? De repente, vou dar um exemplo. Todo mundo gravou, dessa galera toda, todo mundo gravou, sei lá, o Gil, todo mundo gravou uma música do Caetano, todo mundo gravou uma música do Evandro Mesquita. Dá um exemplo assim. É uma pergunta muito difícil. É difícil, porque Chico, Caetano, Gil, essa turma aí, o mundo inteiro gravou, quer dizer, a música brasileira inteira gravou. Acho que não tem nenhuma cantora desse período para cá que não tenha gravado alguma hora um Gil, Caetano, um Chico. É difícil, não tem, esse levantamento a gente não tem, assim, mas todos eles gravaram, eles são todos muito autorais, então todos eles gravaram muitas coisas deles mesmos, né? É diferente do Zeca, que era compositor, e depois, quando ele virou cantor, ele fazia questão de gravar todo mundo que ele podia ajudar, né? O Zeca fez esse caminho ao contrário, assim, ele achava que era compositor. Depois que ele virou cantor, ele tinha uma turma que ele carregou a vida inteira, né? Ele tem até hoje, ele tem essa coisa de... Ele grava muito pouco porque ele falou isso já para mim numa entrevista, que é isso, que ele acha que ele tem que ajudar os outros. O meu dinheiro eu já ganho, os outros precisam ganhar dinheiro, entendeu? Não, e ele tira a música. Tira a música dele para botar de outro. Ele tem um elenco ótimo ali, né, cara? Essa galera, o operariado do samba é bom demais, né? Os compositores, né? Essa turma aí é... Não, no disco que tem o Patota de Cosme, no dia que ele morava lá em Cascadura, e a gente estava ouvindo as músicas para fechar o repertório, e aí ele resolveu fazer a tatuagem que ele tem aqui no peito, do Cosme Damião. Cosme Damião, né? Fez ali na varanda da casa dele, na minha frente, ele gritava que nem um louco. Marquinhos, eu sou muito forte, rapaz, sou muito homem, estou muito forte. Aí fez a tatuagem. Aí, Marquinhos, tive uma ideia. Falei, qual, Zé? Eu vou tirar essa música aqui. Mas como você vai tirar essa música, mano? A música é ótima e ainda é tua. Não, mas por isso mesmo que eu vou tirar. Não tem nenhuma do Nelson Rufino aí. Aí ele botou o Se Tivesse Dó. Ele se apaixonou por Se Tivesse Dó, aí colocou, ela não estava no disco, tinha chegado já nos finalmente. Ele tirou uma música dele e colocou Se Tivesse Dó. Ele tem isso, ele quer o melhor pro disco. Se tiver que tirar dele, vai sair dele, sem problema. Uma vez o Serginho Meriti falou isso, que ele tirou uma música dele para botar uma do Serginho. Acho que é aquela Maria, me aguarde que eu vou lá na venda fazer um negócio, fazer a encomenda, sabe qual é? Pô, Dispensa Vazia, maravilhosa. Sérgio Meriti, adoro esse samba.
Achei Também. sensacional. Ele tirou a música dele para botar... Pô, tô querendo uma música que fala de alimentação, de comida, não sei o quê. E o menino não tinha entrado. Ele, pô, tu não entrou não. Ele, porra, essa música aí tirou e botou. Essa música é genial. Não, e por falar em tirar e botar música, no livro do fundo tem a história do consenso. O consenso era o grande responsável por não ter entrado uma música de A, B ou C. Porque você vai fazer um disco que tem, na época, Arlindo, Sombrinha, Sereno e Kleber, já tem o disco ali. Já tem o disco, o repertório já está ali. Aí ninguém manda a música. Aí manda a música e a música não entra. Mas quem tirou? Quem tirou foi o consenso. O consenso tirou. E aí, neguinho que não sabia o que era consenso, já queria matar o consenso. Teve compositor querendo matar o consenso, quebrar a cara do consenso. O consenso era o produtor, né? O consenso. Virou a coisa do consenso. Não, o consenso decidiu, não vai entrar a música, ficou aquelas ali mesmo. Que era difícil, era brabo entrar. Né? Nesse time aí era difícil entrar. Aí era o consenso que mandava. Meus amigos, nós estamos com 1h15 de gravação. Acho que o papo foi muito bom, maravilhoso. Dá até para a gente fazer um segundo tempo, marcar uma outra resenha, um outro bate-papo. Vamos fazer mais adiante, claro. Vamos fazer. Quando o livro sair... saiu do fundo, a gente faz outra. Boa. Mas olha só, prazer aí conhecer o Wilton agora, pessoalmente, em vídeo, né? A gente se lia, mas não se conhecia. Pessoalmente, em vídeo. Marquinhos, pô, que eu não vejo, de vez em quando a gente se fala, né, Marquinhos? Pô, eu gosto muito do Marquinhos. Marquinhos é querido. Também, Janjão. É importante. Agora, assim, divulgue o livro de vocês. João, como é que faz para achar teu livro? Como é que faz para te achar nas redes sociais? Fala aí. Ele está com uma distribuição legal. Ele está pela internet, você consegue pela Amazon, pelo próprio site da Travessa, pelo Submarino, está na Livraria da Travessa em vários lugares. Eu fui em São Paulo agora e, por acaso, eu entrei naquela livraria Martins Fontes ali da Paulista, está lá também o livro. Legal. Tem vários lugares, não sei se tem todas, acho que eu não entendo muito, isso é muito parte da editora, assim, mas tem vários lugares, não sei se tem todas as capitais, mas aí você compra pela internet, entendeu? Só recapitulando aqui, Mordaça, editora sonora, você e o Zé McGill, certo? Sim. Eu e o Zé McGill, Mordaça, Histórias de Música e Censura em Tempos Autoritários, é o nome do livro completo, mas é Mordaça. Eu já vou acabar daqui, já vou entrar na Amazon, vou baixar no Kindle, já vou começar a ler hoje, então. Pô, faça Marcos, isso. Em breve estaremos... Em breve, vem aí, vamos preparar uma história legal de lançamento aí do livro. E finalizando, dizendo que terça-feira a gente está terminando aí o clipe do Gabrielzinho de Irajá, que eu estou dirigindo. Que maravilha. O Mundo é Fundo de Quintal, o nome da música, dele e do Valtir Zacarias, que é uma música em homenagem ao Fundo e ao Cacique, e com a participação do Fundo no clipe também. Tá muito bacana. Você sabe que o Gabrielzinho, eu adoro partido alto igual de verso. Adoro. Tem épocas que eu passo o dia, não o dia inteiro, mas horas no YouTube buscando versos, né? A galera versando. O cara que tem a maior, para mim, dessa geração, tá? Não vamos botar lá as entidades como o Almir, Zé, Carlinhos. A geração nova. O cara que tem mais criatividade e a melhor métrica disparada versando é o Gabriel. E é cego, ele não tem recurso para ver. O Gabriel é fantástico. Toca vermelho e rimar com, sabe? Não tem recurso. O Gabriel tem um vídeo famosíssimo. É impressionante, cara. Não, ele versando sem refrão, versando direto. Ele e o Xande é um absurdo. É um vídeo que rola por aí, sem refrão. Um versando, o outro responde, os dois. É fantástico. Bom, né? É fantástico. E, então, tem mais uma novidade, então. Estou terminando aí. Já era para ter sido lançado ano passado, mas... Não é assim, ainda pode melhorar aqui. Está vindo uma rádio que vai ser web, mas vai ser num aplicativo, por isso que eu quis, Rádio Cenário, que é só baixar de graça no celular, com uma programação muito boa, muito boa. Vai ser um negócio, aguardem, vocês vão ser avisados. Vou até anotar aqui. Anota aí, Rádio Cenário, eu quero ver se a gente deve estrear em fevereiro, 24 horas, com uma programação assim, tem 80% de samba, mas também tem programa da Jovem Guarda, tem programa de chorinho, programa de bossa nova, programa do sertão, tem um negócio bem bacana lá.
Pô, que Então, maravilha. tá vindo aí. Programa só de homem cantando samba, só de mulher, só do grupo. Que bacana. Já tem... Vai vir bacana. Rádio Cenário, tá chegando. Marquinhos, você é o segundo na fila do livro, tá? Ô, sorte! O primeiro lugar ele já pegou, eu vou ficar de segundo ali, ó. A gente vai junto e toma um café. A gente já faz a resenha na fila ali. Faz a resenha. Bora. O podcast ao vivo lá. Preparando fortes emoções para esse lançamento aí, tudo na surpresa. Opa, eu quero saber disso. Vai ser bacana, vai ser bacana. Couro vai comer. E como o maluco não é maluco sozinho, eu já estou preparando. Tudo junto. Como eu consigo, não me pergunta. Como é que você faz? Qual a tua tática? Não sei. Livro, biografia do Almir Neto. Opa! Jovelina Pérola Negra. Opa! Sombrinha e Arlindo Cruz. Que maravilha! Pô, que maravilha. Sensacional. Negócio sério. E do Arlindo Cruz, inclusive, tem uma participação gigantesca de um camarada, não sei se você conhece, Janjão, Hilton Matos. Já ouviu falar? Hilton Matos, já ouvi falar. Ele que começou, aí me chamaram para assumir a batuta lá e ele está entrando com uma boa parte desse livro. E eu estou fazendo tudo junto. Não me pergunta como é que é, mas é tudo junto. Já tem... Assim, isso aí dá outro podcast, hein, Marcos? Mais para frente a gente pode trazer a Bahia para cá também para conversar. O que tem de arquivo, tem as pastas separadas de cada um, mas muitos, quase tipo 100 entrevistas de cada um já foi feita. Então está bem adiantado de todos. Vamos ver quem vai ser o próximo. Bacana, Marcos. Pô, sensacional. Vamos embora. Obrigado, tá? Obrigado, uma boa noite, um bom descanso. Agradecer de novo o carinho de vocês. João, obrigado. A gente se lia, mas não se conhecia. Exatamente. Marcos também, obrigado. Valeu. Pelo projeto. Ter participado, acho que é um papo muito legal. E vida longa aí, o podcast aí, maravilhoso, uma ótima ideia. Maravilha, isso aí, contando história. Em breve eu vou para o estúdio. Boa. Maravilha. E você nunca teve uma dupla que veio uniformizada, né? Nós viemos de verde porque a gente combinou isso, ó, todo mundo. Eu e Janjão de verde. Assim. Exato. A gente se falou antes, né? Isso aí. Qual é o uniforme? Que a gente Qual é o uniforme? Vamos de Palmeiras. Não me fale em Palmeiras. Fogo! Mesmo! Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.